Au, au, au! Vem com a viral! Aê! Eita! Que hoje vai ter negócio Fala pra digestivo, vai ter anos, vai ter chuca. Vai ter chuca. Vai ter chuca? Você fez, inclusive? Aí, se não tiver Zoeira. feito, ele tempo vai. ainda. Ele vai dar uns carão aqui na gente, viu? Vai explicar tudo Mas direitinho. você vai saber depois da nossa vinheta. Roda a vinheta! Estamos de volta! Aê, mais um, menos um. Mais uma, nada de menos, aqui é mais. Tudo mais, né? Vamos introduzir Tá bom. mais, introduz. E eu vou introduzir o nosso convidado. Introduz, então. O nosso convidado é chamado de Vinícius. O Ele doutor médico Vinícius. Vinícius. É. Ele é médico do aparelho digestivo e ele fala aí nas redes sociais de vários assuntos relacionados à saúde LGBTQIAPN+. Olha, eu sei a sigla, hein? Sei a sigla. Você que não soubesse. Que era mais um cancelamento pra gente. Seja muito bem-vindo, Vinícius! Aê! Muito Obrigado pelo bem-vindo. convite. E tô muito feliz de estar aqui. Eu acompanhava vocês, era fã. E tô muito contente. Obrigado pelo convite, de verdade. Que bom, que bom, que bom. Veio trazer esse mar de olhos azuis pra gente. E pro povo também entender que aqui não é só zoeira, não. Tem papo sério também. Hein? Papo sério, tem papo interessante. A gente traz informação também. Claro, muita Mas informação. antes da gente começar a trazer informações, trazer conhecimento pras pessoas, eu quero que você fale pra todo mundo saber quem é o Vinícius, também se descrevendo da forma física, porque quem tá ouvindo vai entender quem é você também. Tá bom, vamos lá. Eu sou o Vinícius, eu sou um homem. Sou um homem de 36 anos, meu cabelo é preto, tenho olhos claros, minha pele é branca. Eu tenho uma boca um pouco grande. Eu sou médico, minha especialidade é sou cirurgião do aparelho digestivo. Eu atuo também como coloproctologista, né, que é o médico que cuida da região do ânus, do reto e do trato digestivo. Eu atuo muito nas redes falando pro público LGBTQIAPN+, também, né, e falo muito de sexo anal, de cuidados com sexo anal, relação anal, chuca, enfim, e todos os outros assuntos relacionados também. Ai, que maravilha, maravilha. É um assunto que super nos interessa, né, Luiz? E que ainda é um pouco. Vira um pouco de tabu, né? É que assim, um pouco tabu. as pessoas têm um pouco de receio de falar sobre o ânus, né? Assim, Com certeza. O ânus das pessoas é muito tabu. Tem Tipo, gente que usa e tem vergonha de falar. É muito tabu falar sobre o ânus. Antes de falar sobre algumas coisas relacionadas a cuidados, a tudo que a gente pode falar, Sim. eu queria saber com você qual a frequência, né, de pessoas que chegam pra você pra poder tirar realmente dúvidas sem medo. Ou elas realmente têm muito medo. Pra gente entender uma estatística mais real. Já que você... Números. Não em números, mas assim, Sim. em proporção, assim, você tem recebido muitas pessoas que falam abertamente sobre isso, ou ainda você sente ainda uma trava? Eu acho que foi mudando, né? Eu acho que eu tô nas redes sociais desde 2017, mais ou menos. Eu vi que quando eu comecei, ainda era um tabu. pasto pra capinar ainda, né? Sim. Tipo, né? Era uma coisa nova. Você chegou, era Eram tudo poucos mato. médicos que falavam diretamente para esse público, que falavam do sexo anal de forma realmente sem muito pudor, assim. E eu faço muita caixinha de perguntas e bomba, assim, né? Legal. É muito assunto. O meu direct também vive, né, tirando dúvidas. Consultório também, eu atuo no SUS também, palestras, né? Então são tantos locais que eu tenho contato com esse público e sempre tem uma repercussão muito boa, de verdade. Que bom. Eu tô muito satisfeito com isso. E em números, realmente, eu acho que eu não tenho noção do alcance das coisas que eu falo às vezes, né? Porque realmente tem gente que fala comigo, nossa, eu te conheço, né? Vou por outra cidade às vezes, e as pessoas me dão esse feedback, o que é muito positivo. Não, e nossa, é curioso que eu entrei hoje no seu perfil, passei horas lá vendo todos os vídeos, eu vi até o finalzinho, assim, das fotos, nossa, eu passei horas lá tirando todas as minhas dúvidas. Que bom, tô muito feliz. É surreal do tamanho que você vai mesmo Sim. aprendendo ali, porque várias coisas que eu tenho dúvidas, que eu vou trazer pra cá, e que fui tirando ao pouquinho do dia hoje. Joga uma dúvida pra gente já trazer como se fosse a dúvida do Então, público. peraí que eu até separei aqui, vou pegar aqui. É uma Pega. Que eu quero saber o que significa, apesar de eu ter visto já, mas trazer pro... Uma sigla? É um... Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui, rapidinho, que aqui ao vivo é assim. Que você fala bastante disso lá no seu perfil também. Acho que é
HPV? HPV, né? A vacina. HPV. Não é HPV? HPV É. é um vírus, na verdade, né? Tem em inglês Human Papillomavirus, é o papilomavírus humano. Tá? O que seria o HPV? O HPV é a IST mais prevalente do mundo, tá? 80% das pessoas que praticam relação anal, vaginal, oral, vão ter contato com HPV. Então é um vírus, a gente não vê o vírus, né? Então a gente não sabe que o vírus está ali, tá? Então a maioria das pessoas tem o vírus e não sabe que tem, tá? Porém, algumas pessoas vão manifestar algumas lesões, que são aquelas verruguinhas, os condilomas, né? Que o pessoal chama de crista de galo também e tal. E que são lesões chatas, né? Incômodas, que causam muito transtorno. O tratamento é chato, é difícil também. E alguns tipos de HPV estão associados com o aumento do risco de câncer de ânus, de vagina, de colo de útero, de boca, garganta, né? E existe uma vacina para esse vírus, né? A maioria de nós... Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. Eu tenho 30. Eu acabei de fazer 33 também. Então, eu tenho 36. A nossa geração não foi vacinada na pré-adolescência. É porque essa vacina chegou só em 2014. Sim. Então, muitos de nós temos que nos vacinar depois de adulto. E essa vacina não está disponível no SUS para todo mundo. Ela só está disponível para um subgrupo muito específico. Então, muitas pessoas têm que pagar a vacina cara. Né? E quem é esse subgrupo? Pessoas que vivem com HIV, tá? Sim. Pessoas que tomam PrEP, que é aquela profilaxia pré-exposição ao HIV. E pessoas com outras imunodeficiências, né? Que tem a imunidade mais baixa. Ou outras imunodeficiências, E né? pré-adolescentes, né? Até de 9 a 14 anos. Tanto meninos quanto meninas já está no calendário vacinal do SUS também. Quem não está nesses subgrupos, e se tiver condição, eu realmente recomendo tomar a vacina particular, porque vale a pena, porque ela previne câncer. Eu fiz. Nossa, paguei. que tudo. São 3 doses, né? 3 doses. Você toma em 3 dói no doses. bolso. Espero que um dia ela se torne mais ampla e não tenha a nona valente Mais cobre novos acessível. subtipos. Só no particular. No SUS só tem a quadrivalente. Quadrivalente, né? Que são os 4 tipos de HPV que ela inibe. Os 2 que causam mais câncer e os 2 que causam mais verrugas estão na quadrivalente. Entendi. Então, a forma mais fácil de identificar é realmente a verruguinha. Então, você pode identificar, tá? Mas muitas vezes, por exemplo, as pessoas com vagina, colo do útero, elas não conseguem ver o colo do útero. Sim. E aí tem aquelas lesões. Por isso que as pessoas com vagina, mulheres, homens trans, pessoas não binárias, precisam acompanhar com o ginecologista para fazer o Papa Nicolau, que é o exame para ver e prevenir o câncer de colo que é de tipo útero. uma raspagenzinha do local, aí Isso. tira ali a saliva, ou então a parte... A secreção do secreção, colo do útero, né? uma raspagem, uma escovinha, que é até meio chato o exame mesmo. E se esse exame vem positivo, você tem que olhar lá o colo do útero com o microscópio para ver se tem alguma lesão. Entendi. Tá? E a gente faz essa mesma coisa no ânus e no canal anal, que é uma coisa mais nova. Então, pessoas que têm relação anal têm o risco de ter HPV no ânus. Então, a gente faz também esse acompanhamento preventivo no ânus e no canal anal também por causa do HPV. Entendi. Entendeu? Por falar em anos, né? Vamos trazer um pouquinho... E rapidinho, tipo assim, Fala. será que rola muita confusão quando é no ânus, tipo, pela questão da verruguinha que também que desenvolve no ânus, mas é outro nome que chama, né? Nossa, Hemorroida, plicoma? sim, será que Tem tipo, pessoas rola que confundem. Tem uma pelezinha no ânus que chama de plicoma e tem as verrugas. E normalmente o médico, o coloproctologista, ele tem o olho treinado para ver. Sim, e na dúvida ele pode fazer uma biópsia, alguma coisa, né? Então na dúvida, não se automedique, não se autodiagnostique, tem que procurar o médico mesmo, tá? Porque muitas vezes não é verruga e muitas vezes é, né? Entendi. E muitas pessoas não percebem que estão com verruga. Muitas vezes é o parceiro, a parceira que vê e fala, olha, você tá com um negocinho aqui, melhor você dar uma olhada. Porque não dá pra ver, né? Ninguém fica... Não tem como também... Até botar o espelho, mas é muito difícil, né? Pra E poder tem as ver. lesões dentro do canal, que não muito Que profundo. é mais difícil ainda, né? Mais A pessoa difícil vai ainda, sentir quando né? já tá... E hoje consegue identificar se é mais entre homens, em mulheres, se tem algum dado assim específico? Olha, com relação ao câncer de ânus, tá? Que é a relação do HPV. Antes ele era mais prevalente mulheres, agora mais homens estão tendo câncer de ânus também, porque, né, a liberação sexual, as pessoas estão explorando mais a sexualidade e tudo mais. Agora o HPV no geral, ele acomete tanto homem quanto mulher, né? Só que aí tem sítios diferentes, né? O colo do útero, o ânus, o pênis pode ter lesão também, garganta, boca, né? Então qualquer lugar com pele e mucosa, o HPV pode infectar. Então o melhor mesmo é ir tomar a vacina. Sim. Acho que isso. na Se verdade, prevenir. qualquer tipo de vírus, a prevenção, né? Tipo, a melhor forma de você prevenir é tomando a vacina, se existir, obviamente, ali. E aí uma grande questão do HPV, infelizmente, né? Que o preservativo, ele não previne 100% o HPV. Por quê?
Porque a base do pênis, a virilha, o saco, fica em contato. Dedo, língua, que a gente não usa camisinha e tal. Então, É o beijo mesmo, né? pode transmitir também, né? Entendi. Então, assim, não é pra... Assim, primeiro que as pessoas acham que estão usando camisinha, não vão ter nenhuma ST. Isso não é verdade. A camisinha protege, mas não protege tudo, e não protege 100%. Eu acho um ótimo método, mas não é o único, né? E a gente tem que lembrar do outros. Por exemplo, a vacina. É um método de prevenção, né? E existe a prevenção secundária, ou seja, uma vez que você tem um vírus, a gente não quer que ele cause um câncer, por exemplo. Aí você tem que acompanhar com o médico e fazer os exames preventivos. Entendi. Então ótimo. Sabendo disso, né, a gente falando de HPV, eu vou jogar, antes de falar de mais um pouco de anos, né, que eu acho que anos é um assunto ótimo pra gente falar, né, eu queria saber, né, vamos pular agora, já que ele tocou na sigla, vamos falar do HIV. O HIV também, ele é ainda é, né, assim, milhões e milhões de anos sendo estudado. Tem agora, parece que houveram boatos aí, né, sobre a vacina de PrEP, né? Sim. Eu queria que você falasse, se você souber algo sobre isso, sobre a vacina, porque é algo muito atual, né, que eu quero trazer aqui para as pessoas. E a gente falar um pouquinho também sobre essa questão das pessoas que convivem com HIV, já que você trata essas questões aí de doenças do ânus, para poder a gente falar realmente um pouquinho. Até pra quebrar esse preconceito Até pra também. quebrar, porque assim, hoje se vive normalmente, né? Eu sou formado em Química, eu trabalhei numa indústria que produzia medicamentos, né, para pessoas no estado terminal, para pessoas que precisavam aí de medicamentos para sobreviver. Sim. Então, hoje a medicina está muito avançada com relação a muitas coisas relacionadas ao HIV, mas eu queria que você falasse um pouco dessa pauta também, que também é uma forma de prevenção, né, já que a gente está nesse tema. Sem dúvida. A gente sabe que, você mesmo falou, o HIV é há 40 anos que a gente tem uma epidemia, 40 uma anos. pandemia do HIV. E aí a gente tem uma imagem do HIV dos anos 80, dos anos 90, uma imagem muito triste, uma imagem, né, realmente de pessoas que sucumbiram com a doença e que desenvolveram a AIDS, Sim. né, que é a doença causada pelo HIV. Hoje em dia, com o tratamento, com as formas de testagem, você consegue descobrir o HIV de forma precoce e por meio do tratamento antirretroviral, que você consegue ficar com uma carga do vírus indetectável e você não vai transmitir o vírus mais por via sexual se você estiver indetectável. Então, por isso que existem muitos casais soro diferentes, que um vive com HIV, o outro não, que as pessoas podem ter relação desprotegida que não vai transmitir mais o vírus, se o tratamento estiver sendo feito de forma correta, né? E aí, o que a gente fala? Sobre a questão da vacina, né? Eu acho que talvez até a gente esclarecer um pouquinho que não existe atualmente uma vacina para o HIV efetiva. O que é vacina? É você tomar alguma coisa que faz a sua imunidade você não pegar o vírus. Por exemplo, do Covid, né? A gente tem realmente uma vacina. Do HIV, existem estudos para vacina, mas não tem nenhuma vacina indefetiva. Porém, existe uma forma de prevenção antes da exposição sexual, que é a PrEP, né? Que você tem a PrEP atualmente, que é a mais conhecida, é a PrEP comprimido, que você pode tomar todo dia ou pode tomar sob demanda, né? Que já é muito efetiva. Porém, tem estudos, já tem resultados bons com PrEP injetável, que aí você usa uma injeção da medicação para fazer prevenção. Você tem uma PrEP bimestral, né? E os dados mais recentes é de uma PrEP semestral. Uma injeção a cada 6 meses. Estudos em mulheres africanas com 100% de eficácia, estudos em homens gays e mulheres trans também com um nível bem aceitável de eficácia também, tá? E aí eu acho que muita gente às vezes acaba confundindo a PrEP injetável com vacina. Sim. Por ser uma injeção, né? Mas é uma forma de prevenção antes da exposição, igual a vacina também, né? Os estudos de vacina, ele segue, né? Mas como é um vírus que tem muita mutação e ele se comporta de forma diferente em lugares diferentes do mundo, as vacinas ainda não tiveram resultados ainda muito discretos, né? 70% de eficácia, o que é ruim para uma vacina. Sim. Né? Como é que você vai confiar numa coisa da 70%? É pouco. Que 30% né? Você tem riscos, né? Tá? Mas as formas de prevenção combinada ao HIV, elas evoluíram bastante, né? E tem a PrEP, a PEP, que é você tomar uma exposição, né? Aí você tem até 72 para procurar a PEP. Que mais? Uso de lubrificante, uso do preservativo, as pessoas que vivem com HIV tratarem e testagens, né? Testagem. Quem não testa, muitas vezes fala, eu não testo porque eu não me exponho. Mas nunca sabe, né? E o recomendado é fazer o teste de quanto tempo? Se você é solteiro, um relacionamento aberto a cada 6 meses e um relacionamento fechado anualmente.
né? Porque vai saber, né? Pelo menos fechado pra você na sua cabeça também, né? Tem isso. Exatamente. Eu já ia dizer. É um autocuidado, exatamente. É, Não é que você tá desconfiando, mas eu acho que é importante. Principalmente pra quem for que acabou de começar o relacionamento e quer tirar a camisinha, Com também certeza, é né? o melhor ir fazer o exame a testagem. antes de tirar Sem a camisinha. dúvida. E tomar o PrEP, né? Também. Aí o PrEP é uma opção, né? Então tem pessoas que muitas vezes, sei lá, no relacionamento aberto ou que você tá solteiro, acho que a PrEP cabe bem, né? Nem que seja sob demanda, né? Que é você tomar 2 comprimidos até 2 horas depois e depois complementa com mais um comprimido 24, 48 horas depois também. Então acho que é uma forma bem bacana de prevenção ao HIV, somente, né? A PrEP. Certo, eu tenho outra dúvida também. Gente, me perdoe caso eu vá falar alguma besteira aqui, mas eu tô aprendendo que também. isso, não. Não, Mas vou você tem que explicar. falar mesmo. Eu vou explicar a sua porque depois dúvida o povo é massa. a dúvida do público, tá tudo certo, Mas vai. é porque Pra depois isso. o povo maceta, então é melhor que eu tô aprendendo aqui. Maceta porque a gente Você tá falando falou- de anos, então Você- vai com tudo. Macetando. Você falou, tipo, em relação do casal que umas vezes tem, o outro não. Mas não transmite. Mas de qualquer maneira, tipo, eles de qualquer maneira pode dividir tudo, tipo assim, do barbeador a tudo, ou é recomendado não Os dividir? estudos, Mas a pessoa transa, os né, já tá estudos em normalmente contato. falam com relação à relação sexual, né? Assim, barbeador, essas coisas, tipo assim, não tem muito estudo sobre isso. A gente recomenda que não, mas por isso a pessoa tá com a carga viral detectável, a chance de transmitir é muito baixa, né? Então ela já tem um contato muito íntimo, que é a relação, Que é a relação, né? isso. Que é uma das formas principais de transmissão do HIV, né? Eu falo Agora, assim. escova de dente, o resto pode. Não, eu falo no geral, Agora, sangue. que às vezes, tipo, a pessoa não é um casal, mas mora no mesmo. Mora na mesma casa, entendeu? Nesse sentido, entendeu? Barbeador é uma coisa que a gente pede pra não compartilhar com ninguém. Sim, Mesmo, né? entendi. É porque não existe só HIV, tem hepatite. Sim. Tem outras Coisas e tal, coisas, né? né? Então, realmente barbeador não, mas agora toalha, copo, Garfo, fax. essas coisas. garfo, escova de dente, você pode ficar Tranquilo. tranquilo. Isso é Ainda até- mais a pessoa que tá tratando, Sim, entendeu? isso é até bom Uhum. você falar, porque assim, muito se tem esse estigma, né? E essa ideia de que você compartilhar objetos isso. com as pessoas que têm, convivem, né, na verdade, com HIV, vivem, Sim. né? Que mudou o termo também, elas vão transmitir, mas não tem isso, né? Toalha, escova de dente, cabelo e etc. Mas HIV transmite por relação sexual desprotegida, transfusão de sangue, né? Drogas injetáveis que você muitas vezes compartilha seringa, então tem que ser realmente uma forma de contato muito íntimo ou que envolve sangue, que envolve alguma coisa. a mucosa da É, pessoa de agora, fato, né? Beijo na boca não transmite, copo não transmite. Nem se a boca estiver cortada da pessoa vai transmitir. No copo não. Ah, né? não tem. Mas no Ah, beijo, entendi. no beijo também não. No beijo não. No oral, Tá aí bom. a gente pede pra ter um pouco mais de cuidado, Sim, né? sim. Por exemplo, não passar muito fio dental antes de ter uma relação oral, por exemplo. Mas tal. é que são mínimos os riscos, né? Isso, assim, muito digamos, menores do que muito uma relação menores do que uma anal ou relação. vaginal. E isso a gente tá falando não de quem é detectável ainda, não de quem não é detectável. Ou não. Quem é não detectável provavelmente não vai transmitir mesmo, né? Agora a pessoa detectável. Os estudos já Tem uma dizem carga que viral mais alta, né? é bem raro. Oral é quase zero. Sexo oral é quase zero. É uma coisa muito teórica, assim, porque né, tem algumas pessoas que falaram que foi por relação oral. Mas, no geral, é relação anal ou vaginal que vai transmitir mesmo. Sim. Tá. Ok, Antes de. dúvidas Assim, sanadas. o ânus ainda tá batendo aqui na minha cabeça, mas ainda a gente vai chegar lá. Mas antes disso, como você falou da parte do sangue, a gente tá falando de mucosas, de Sim. contato. Existe uma dúvida, né, também da maioria das pessoas, se as pessoas que portam, né, que convivem com o vírus HIV, elas podem doar sangue, se elas podem fazer esse tipo de doação. Acabou de sair também uma notícia aí no jornal que teve um doador, um transplante, que tá uma notícia super atual, né? A gente traz atualidades também. Sim. E foi doado aí um órgão, né? Um rim para várias pessoas. Teve aí uma Sim. transfusão Sim. para várias pessoas, parece que foram 6 ou 7 pessoas. Acho que foram 7 pessoas. 7 pessoas foram infectadas pelo vírus HIV por conta de um laboratório que não fez a testagem Exatamente. certa, Bom deixar né? claro Não isso. colocou a testagem certa, e isso não tem nada a ver com A os culpa é pacientes. do laboratório. E nem a ver com a pessoa que doou também, porque ela não tem culpa nesse trâmite. E aí, fala um pouco sobre essa parte de transfusão, de doação. Vamos lá. Como isso é feito? Porque as pessoas que convivem lá com o vírus ou que tem dúvida, eu preciso receber o sangue, eu queria entender Vamos sobre lá. isso. Bom, primeiro deixar claro que o sistema de transplante no Brasil é um sistema exemplar.
um sistema... Extremamente seguro, né? Extremamente seguro e que você realmente tem testagem, você tem toda a segurança, porque assim, a pessoa que vai receber um órgão, receber um sangue, é uma pessoa muito vulnerável. A pessoa já está doente, tem problema de fígado, né? Então assim, você ser infectado por qualquer coisa numa transfusão, numa doação, é algo que deveria ser inaceitável. Né? Então, realmente a gente tem várias barreiras, várias testagens. Porém, infelizmente, né, tudo tem falhas, tem erros. O ser humano, a ganância e muitas vezes N motivos, que eu acho que foi o caso desse laboratório, que laudou exames falsos, HIV negativos falsos, assim, não sei por qual motivo, que eu não entrei muito em detalhe, mas eu vi que realmente eles falaram que o doador não tinha HIV e ele tinha. Ele vivia com HIV, certo? E aí, doaram o órgão e os receptores que receberam foram infectados com HIV, tá? Esse foi o fato, certo. Tá? Mas deixando claro que, no geral, os transplantes, milhões de transplantes acontecem no Brasil e não tem esse tipo de infecção. Tanto que você tem realmente até a questão da janela imunológica, a gente fala um pouquinho disso na hora da transfusão de sangue. Pessoas que vivem com HIV não podem doar sangue. Não podem. Carga não detectável, não podem, tá? Por que isso? Mas o sangue, né? Eu quero doar. Mas assim, a pessoa que recebe o sangue não pode, gente. E por mais que você tenha já esse estudo falando que não vai transmitir no sexo, agora sangue já é outra coisa, né? Porque a pessoa que está com a carga indetectável, ela não está sem o vírus. Ela está com um vírus muito baixo, muito né? baixo, que está em reservatórios ali na medula óssea, nas células e tal, que uma transfusão de sangue pode acontecer. Então, realmente, ainda não temos uma tecnologia para possibilitar uma pessoa que vive com HIV doar sangue, tá? Fazer essa separação do vírus Isso. e do sangue, né? Tem estudos promissores de doação de alguns tipos de órgãos, né? Por exemplo, córnea, alguns órgãos que já não são afetados de fato. Isso. Aí já tem um pouco mais de avanço para esse tipo de doação de alguns órgãos. Agora, sangue ainda não, né? A gente teve realmente um avanço, né, na aprovação do LGBT, principalmente o homem gay, poder doar sangue. Né? Era isso até que eu ia te perguntar, porque existe essa não sei se é lenda ou tal, que toda vez que um homem gay ia doar sangue, era descartado. Nem era doado, na verdade. Não chegava nem Não a... era doar. Por quê? O que acontece? Lembra que eu falei que é uma coisa que é inaceitável você transmitir HIV, Sim. tá? E aí, uma explicação científica, né? Proporcionalmente, homens gays têm mais HIV do que pessoas heterossexuais. Proporcionalmente, não em números absolutos. Em números absolutos, existem mais pessoas heterossexuais vivendo com HIV no Brasil. Mas... Calma, volta tudo, que essa informação ela é muito importante. Se você pensar todas as pessoas que vivem com HIV no Brasil, eu acho que 58% são heterossexuais, ou se declaram como heterossexuais. Certo. Principalmente mulheres, né? Eu vi alguma coisa assim relacionada, que o número é maior entre mulheres. Isso, mulheres negras, principalmente, né? E aí, se você for pegar agora a população LGBT, principalmente homens gays, só homens gays, qual a porcentagem de pessoas que vivem com HIV? No estado de São Paulo, para chegar a 25%, por exemplo. Então, é um número elevado. E aí, existe essa proibição, porque... Primeiro que, assim, quando começaram a doar sangue, você lembra do Betinho? Ele era hemofílico, né? Ele pegou HIV numa transfusão, né? Então, era muito rigoroso o sistema de triagem dessas pessoas. Então, se você chegasse, um homem gay, e falasse que teve uma relação sexual no último ano, mesmo protegida, você não podia doar sangue. Para pessoas heterossexuais, né? Homens heterossexuais, no caso, ou mulheres, 3 parceiros já não podia doar sangue. Então, nem chegava a doar. Você fala assim, então você era considerado promíscuo pro banco de sangue. Pro banco de sangue, né? E aí nem chegava a coletar seu sangue, tá? Certo. Se você mentir, tá? Se você mentir, aí você vai lá, vai doar seu sangue, e aí vai ter várias testagens, né? E os testes, eles evoluíram bastante para poder impedir esse tipo de transmissão. Sim. Mas ainda existe uma janela imunológica. Existe um período, por exemplo, você pode se infectar pelo vírus e que os exames vão vir negativos, tá? Isso que já foi de 1 mês, 2 meses, agora já reduziu para 10 dias, né? E aí teve um entendimento que, tipo assim, que por mais que tivesse essa questão estatística, né, que justificasse que não era justo as pessoas LGBT não poderem doar, e aí o STF, acho que 2020, né, se eu não me engano, derrubou essa proibição. Enfim. Então hoje, pessoas LGBT, QIN+, Desde que não outros tenha... critérios. Então, por exemplo, eu acho que agora o critério mesmo que é heterossexual.
Se você falar assim, eu tive 10 relações protegidas no último ano, eles vão deixar você doar. Entendi. Entendeu? Mesmo fazendo a testagem. Mesmo fazendo a testagem. Entendi. Por causa da janela imunológica. Ah, entendi. Porque é inadmissível você receber um sangue com HIV. Sim. Então, se Óbvio. entendeu? Então, se você tem essa janela, essa possibilidade, e a pessoa que se expõe mais tem um risco de estar infectado pelo HIV durante a janela imunológica, aí o exame não vai testar, aí a pessoa que vai receber o sangue pode pegar o vírus. Isso vale pra hétero, pro Sim, claro. Então, tipo, é isso. É muito rigoroso a triagem da doação. E eu acho que tem que ser mesmo, né? Pra poder garantir que a pessoa vá ter ali a saúde dela. Já, como você falou, as pessoas já estão vulneráveis, né? Já estão debilitadas, precisando de um órgão, precisando de sangue. E qualquer coisa que vá ali dentro daquele sangue, ela pode correr um risco da vida que ela já estava ali debilitada pro resto da vida dela, né? Sim. E uma Isso. coisa que fazia sentido 10, 20 anos atrás, hoje em dia não faz muito sentido também, né? Entendi. Agora falando dos anos, né? A gente tá falando... Do tá ano. falando do anos, né? Dos anos, né? De vários anos aí que a gente tem que falar. Eu vi, né, que você tem uma técnica, né, que você aplica aí, que é chamada de Botox anal, né? Sim. Aí, isso também é uma curiosidade, né? Porque, assim, as pessoas acham que o Botox é pra deixar, por exemplo, na testa a gente sabe que o Botox é pra deixar a testa paralisada, pra ficar mais bonito e etc. E no cu? É pra deixar o quê? É pra fazer o quê? É pra deixar ele com biquinho? Mas é o. Mas É pra deixar ele mais bonitinho? Mais É pra lisinho. deixar ele mais lisinho? Mas é Botox que chama ou é. Botox é o nome comercial, É, né? mas. Que é o mais conhecido. Sim. É a toxina botulínica, Sim. né? Que é o mesmo que é uma bactéria lá que causa uma doença que é o botulismo, né? Então, que causa uma paralisia, né? E essa substância, ela realmente paralisa o músculo. Então, no rosto, quando a gente aplica para acabar com as rugas, por que a gente tem ruga? Porque a gente contrai os músculos da face, né? Eu Sim. tô precisando renovar o meu, inclusive. Então, quando você contrai aqui, você cria a ruga. Então, quando você paralisa o músculo, você para de contrair e aí você não deixa as marcas, Sim. tá? Porém, a toxina botulínica é utilizada na medicina para outros fins. Por exemplo, para hiperidrose, para sudorese excessiva, né? Pessoas que têm bruxismo, você contrai o músculo aqui, você pode dar uma relaxada. Nossa, eu não sabia. Tô precisando. Pessoas que têm quadros de espasticidade, né? Ficam muito contraídas por doenças neurológicas e tal. Você pode aplicar o Botox para relaxar. E em coloproctologia a gente usa a toxina botulínica para tratamentos. Então não é para fins estéticos, tá? Até existe uma demanda de estética do ânus, que a gente pode comentar um pouquinho, mas o Botox não faz muito parte disso, tá? Porque a gente injeta meio profundo, a gente injeta no ânus, ó, dá pra ver aqui. A gente injeta no músculo, o músculo é como se fosse um cilindro, assim, né? Que ele é tipo como se fosse um tubo, tá? Que ele é redondo. E Que é o reto, né? Você tá falando. o reto faz parte disso, mas você tem um músculo mesmo, Sim. músculo que é o esfíncter anal, Sim, que tem dois, o interno e o externo, né? entendi. Então, tem pessoas que têm esse músculo muito contraído. E aí pode formar um cortezinho no ânus que chama de fissura. E aí essa fissura às vezes não cicatriza, demora para cicatrizar, porque é uma região tem muitas fezes, tem atrito e tal. Então o Botox é uma forma de tratar a fissura, porque você relaxa o ânus e esse cortezinho cicatriza, tá? Essa é uma das aplicações. E aí a gente começou a utilizar também em pessoas que têm relação anal, que também são muito contraídas, que têm fissura também, porque você não relaxa, aí aquela pressão do pênis ou de qualquer coisa que você introduzir ali pode te machucar. E aí quando tem fissura, aí que você não relaxa mesmo. Aí você vai ter dor e tal. Então a gente começou a utilizar para pessoas que têm um quadro que chama anodispareunia, que é dor na relacional. Relacional não é para ser dolorosa. Assim, Se tá doendo é porque tem alguma coisa errada. claro que no início é mais difícil e tal, mas assim, no geral... Ou a proporção das coisas que estão entrando. Não é porque Deus fez que cabe, sempre, né? Pois As pessoas mas- utilizam esse ditado, mas nem Aí sempre, depois né? eu que tenho que dar conta, né? E mas você dá conta? Eu fiz Botox em mim, né? Eu tive É que isso que fazer a gente Botox tava- em mim. é isso que a Fez gente tava Botox pra dar conversando aqui. conta, né? Fiz Botox pra dar conta. Ah, então ótimo. Então, a questão do Botox anal também ajuda muito na questão sexual mesmo. Melhora a relação sexual. Sim, sem dúvida. Tá? Porque. Sabe, Não pra todo Olha que mundo, dica tá? maravilhosa Não, essa, sabe por quê? né? Sabe por quê? Porque, tipo, a minha dúvida é justamente, e pra quem tá ouvindo também, é porque eu não conseguia dar pro Dar? meu parceiro Aham. Certo. porque me machucava muito. Sim, Ele me machucava muito. Então, tipo, eu não sentia muito prazer. sim. Só que
na cabeça dele, ele achava que eu não gostava de fazer isso com ele, mas não era... Isso causa muito problema em Em relação relação... Exato, Olha tipo que assim... engraçado É, isso, ele, né? ele achava que o fato de eu não querer dar pra ele, e eu já tinha tido outros parceiros que já tinha acontecido, mas ele, no caso, não conseguia. Ah, E a- entendi. Só conseguia ser ativo com ele. E aí ele achava nesse quesito que eu traía ele ou que eu não gostava de transar com ele. Engraçado, E né? aí, Isso é um problema. E isso ajuda Isso, até em muitos um relacionamentos, relacionamento. é um problema, sim. Entendeu? Existem outras formas, né? Não só o Botox para relaxar. Se você tem fisioterapia pélvica, por exemplo, se você pegar um brinquedinho, lubrificar bem, se fazer uns testes e tal, tem algumas pomadas, né? E nem tudo também o Botox vai tratar, então tem que ver se não tem outras questões. Então você precisa ser examinado, né? Sim. O médico procura precisa ver se você não tem uma hemorroida, alguma IST, alguma coisa. Não, o bom de saber disso é porque realmente ajuda até essa questão do relacionamento que os casais vão procurar. Se eu soubesse, tipo, que existia tudo isso E ele antes, ele já talvez deve eu não- ter transado com, talvez hoje ele não seria com meu ex. passivos que davam tranquilo, e ele acha que todo mundo tem que dar tranquilo. E é E nem não. sempre assim. Exato. E tem vezes que você dá tranquilo pra um, não dá tranquilo pra outro. É. E essa pressão que você tem no relacionamento pra isso é muito ruim. Eu não digo que eu sofri pressão, mas eu, assim, é um relacionamento que eu já terminei, mas eu me considero ativo e versátil, né? Mas quando a gente tá solteiro, a gente acaba sendo mais ativo, né? Fazendo mais fácil e tal. Ah, é? Aí no relacionamento, Tá, ok. o meu ex era versátil. E aí começou toda a demanda, tipo, eu quero te comer aqui também, eu quero que você dê pra mim. E eu tinha dificuldade, eu tinha dor e tal, e eu já tinha sacado essa do Botox. Falei, olha, que eu sabia que usava pra fissura Sim. e tal, eu vou fazer em mim. Eu quero fazer porque eu quero poder dar, eu quero dar pra meu namorado. E não é só porque tinha uma pressão dele, é porque eu queria. Mas pra satisfazer também, né, Sabe, pessoal? no lançamento, ficar só comendo, só dando... Sim. Claro, tem relações que são assim, mas eu acho que é interessante dar uma variada. E aí eu fiz e foi bom, sabe? Tipo, não foi milagroso, no sentido assim, tipo... Leva um não virei tempo. um power bottom, assim, mas melhorou muito. E Melhorou. eu parei de ter dor, sangramento. Tipo assim, em questão de porcentagem, melhorou quantos por cento? Hã? Em questão de porcentagem, assim, melhorou uns quanto por cento? 60%. Nossa, muito. E aí, Bastante. eu Já dá comecei- pra relaxar. E aí eu comecei a aplicar isso nos meus pacientes e, no geral, tem realmente uma boa resposta. E hoje existe uma procura, tipo, uma alta procura pra colocar o existe, Botox? né? Porque aí eu acabei viralizando lá com a história que eu postei. Sim. Aí eu fiz em algumas pessoas que já até postaram, por isso que eu vou falar. A Vanessa Wolff foi lá. Não fez, que tudo. Olha, que legal. Outras pessoas comentaram. Então, realmente, é uma técnica, só pra deixar claro, não é milagroso. Eu acho que é uma coisa que deve ser decidida junto com o médico. Porque tem muito paciente que fala, eu quero fazer Botox. Aí eu fui lá, o problema era outro. O problema, às vezes, Sim. sabe? Tipo, era uma outra coisa que eu acabei não indicando Botox de cara. Então, por isso que precisa ser avaliado antes. Mas, nos pacientes que está bem indicado, eu acho que é muito bom. Tá, mas e como é o processo? Tipo, Quanto tempo dura também, né? Eu queria É, saber. isso, Porque você às tem vezes um a pessoa prazo. coloca ali, mas aí o Botox Mas- eu acredito que existe um tempo que É uma vai ótima durar, pergunta. né? O Botox, no ânus, dura aí uns 6 a 8 meses, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa tá com uma fissura, e aí, quando tá com a fissura, aí dói, aí a pessoa não relaxa, né? Então tem muitos pacientes que eu faço Botox, a fissura cura, resolve, e aí por mais que depois de um tempo o Botox passe o efeito, ela já não tem dor, então ela continua relaxando mesmo depois que o Botox passa o efeito. Agora, tem outros que não, depois que passa o efeito, volta a ter desconforto, a gente faz o Botox de novo, não tem problema. Mas tem efeito lateral, né? Então, pode acontecer, e algumas pessoas têm alguns escapes para gases, então tudo isso eu deixo muito alinhado, assim, olha, pode acontecer, tá na academia às vezes e Larga. o punzinhos, Nossa, imagina. meu personal tá acostumado. Aquela série que ele fala, agora você aguenta também. Mas é algo acessível ou ainda é um pouquinho... Não muito. Não é muito Não, acessível? no SUS, não Existe no SUS, não, ou não? Existe? Não Não existe. existe, né? acho que para esse fim, não. O Botox Uhum. realmente ainda falta tá mais disponível. Onde eu trabalho no SUS, as clínicas, por exemplo, não tem, né? Quem quiser saber de valores, é só ir no Instagram. Normalmente, uma aplicação... Na clínica. Não tem problema falar. Eu cobro uma aplicação de toxina R$2.000, tá? Porque só ampola já é quase 1.000, né? Tá. Então, tipo, tem Sim. material, mão de obra e tal.
Ah, vai deixar o bonitinho bem paradinho lá, assim, ó. Só Com a esperando. carinha assim, ó. Só a boquinha vem. Ó, querido. E relaxado, por favor, né? né? E Sem relaxado. sentir dor. A mãozinha assim, ó, Eu só acho, que vale aguardando. vem. eu acho que vale a pena. Olha, Super. Será? Principalmente no período do carnaval ali. parada. Parada. Exatamente. Continuando no assunto anos, eu sei, assim, obviamente a gente tá falando de pessoas que têm dificuldades, né, pra poder fazer o sexo anal. Eu queria saber, eu sei que você trata muito do público LGBT, mas eu queria saber se você também é procurado ou já foi procurado pelo público hétero, né, pelo público cis, tanto mulheres como homens, e como é essa relação de lidar com isso pra você. Porque, óbvio, a gente sabe, né, que o público LGBT, ele tem uma facilidade maior pra falar sobre o ânus, Sim. né, por mais que seja ainda tabu pras pessoas, mas também existe o público hétero aí que quer saber informações sobre isso, né, que cada vez mais tá sendo introduzido, principalmente, né, Literalmente. como... Literalmente tá sendo introduzido aí pra eles, porque muitos dos meus amigos e amigas têm me perguntado sobre a PrEP, sobre essas questões anais, porque assim, é uma descoberta pra muitas pessoas. Mulheres também querem dar aí de uma forma mais tranquila, mais confortável. Como tem sido isso pra você e para as pessoas saberem que isso também não é uma forma de tabu pra elas, elas podem te procurar, podem saber mais informações. Sem nenhuma vergonha, Eu inclusive. falo, É. eu falo um negócio que isso é só pra exemplificar. Eu acho que o ânus e o sexo anal é o sexo mais democrático. Porque todo mundo, Tem. em teoria, tem, né? Tá, então, assim, todo mundo pode ter relação anal se quiser, né? Sim. Sim. Homem, hétero, cis, não binário, trans e tal. Então assim, a possibilidade de ter relação anal é pra todo mundo. Eu atendo muito mais público LGBT, eu acho que mais que 90%. A forma como eu lido, acho que por ser um homem gay também, tipo, tem Claro. toda essa questão que, de certa forma, atrai. Mas eu atendo muita mulher hétero, mulher lésbica, atendo também. E atendo homem hétero, já atendi homem hétero casado com mulher que tinha relação anal. Gostava de ser Nossa, penetrado. legal. muito. Eu São gostava de muitos. usar cinta pênis, cinta caralho, aqueles É, negócios lá. sim. Eu gostava de penetrar a mão, dedo E hoje tal. também os casais bichos também. Aí, que é uma coisa que eu percebo? Normalmente o homem gay, a mulher trans, que já tem relação anal, normalmente está preparado. Então já estudou, já sabe o que é chuca, já tem um lubrificante no criado e tal. E normalmente a mulher cis, hétero principalmente, ela é pega de surpresa. Né? Então, tipo, Sim. vamos ter relação, aí vai no cuspe, né? A gente sabe que a saliva não é o melhor lubrificante, né? Então, pode até ser uma via de transmissão para ST também. Então, normalmente, a relação tem que ser com lubrificante. Então, normalmente, ela não está muito preparada, ela não fez a chuca, ela não sabe como faz chuca, ela é constipada, e aí ela fica desconfortável, aí não relaxa, aí faz fissura. Então, normalmente, eu acho que a mulher ela tem relação anal, normalmente tem dados mostrando que 30% das mulheres cis querem ter relação anal, mas normalmente elas não estão tão preparadas contra os homens gays e as mulheres trans, por exemplo. E tem o homem hétero, né? O homem hétero, hoje em dia, a gente vê muita celebridade falando, aí o Scooby falou esses dias, né? Gente, é uma região muito prazerosa. sensível, muito prazerosa, né? E não é só próstata, né? O pessoal acha que é só próstata. Então, a mulher que não tem próstata, a pessoa que não tem próstata, ela vai ter prazer também, né? É uma região muito perto dos genitais, tem nervos ali. Então, se você souber explorar a região Sim. anal, pode ser muito prazeroso. E um cantor recentemente viralizou também esqueci o nome dele. Vaqueirinho, sei lá, alguma coisa Ele assim. falou que até Zé botou as pernas pra Vaqueiro? Não, cima, Vaqueiro né? não. Ele viralizou Natan? agora. Não, Natanzinho? Não, é outro. caramba, Depois a gente esqueci. resgata isso. Tá. E ele é um tipo, cantor hétero e ele falou justamente Pesquisa, isso. Falou vamos do, pesquisar, falou pesquisa do, aí falou qual foi. do, Foi semana passada. Enquanto Falou você do- vai pesquisando... falou do beijo grego. E aí que realmente... Ah, do beijo grego. acho que Pra quem não sabe, beijo grego, Maninho gente... Vaqueiro. É o quem? Maninho Vaqueiro. Maninho Vaqueiro, olha É. só. E ele falou que Acostumado gosta. a pegar no rabo do boi, E ele né? falou que gosta. Então ótimo. De um beijinho não. grego, É, da o beijo região, porque grego assim, é você gente, eu acho beijar de incrível fato ali isso. o ânus, Não, isso né? eu também acho incrível, porque realmente quando se fala, homem hétero falando sobre isso é um tabu, e aí quando fura essa bolha e fala, pô, eu gosto, e que realmente eu é uma conheço... região erógena pra Claro, todas as pelo amor pessoas, de né? Deus, A gente exatamente. explorar, assim, eu conheço pessoas que, tipo, sentem prazer pela orelha, sentem prazer... É que
que tem várias regiões, né, que a pessoa pode explorar no corpo que podem ser sensíveis, né? Sim. E é legal essa descoberta, né? E o ânus, ele é de fato uma região que todas as pessoas têm e que pode ser descoberta aí pra todo mundo, né? Como a gente tá falando de ânus ainda, e eu gosto, que eu tô gostando dessa profundidade. Eu também tô né? cheio de dúvidas Eu tô- aqui. Eu tô cheio de dúvidas. Nossa, como Tô me tem muita consultando, coisa pra tô me ser falada, consultando. né? Sim. Como gera pauta, né? O ânus. Sim. Então, assim, fala a tua dúvida que Tem que me depois chamar eu- de novo. Não, não, Sim. nesse aqui vai a fazer, gente já vai falando. vai fazer parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2, com 1, com 2 e com 3, né? Vamos Não, trazer. a minha dúvida também é porque você falou justamente da questão da Xuca e que, tipo, é uma dúvida das Eu ia mulheres. falar sobre Xuca também. Das mulheres. Vamos lá, então. eu Não queria- só das mulheres, né? Não, Porque mas- tem muitas aí que passam cheque aí Mas a é- gente precisa falar sobre. Mas realmente existe várias dúvidas, mas a maioria das mulheres, tanto que a gente recebe, homens gays, perguntas das nossas amigas justamente pra sanar algumas dúvidas. Exatamente. Então nada melhor que uma pessoa que É, é própria pra falar sobre isso. pronto. A minha primeira dúvida tá, é... fala, eu deixa eu deixar terminado, Não, a vai, minha primeira vai. dúvida é... Vamos- Se fazer, tipo, Xuca todos os dias tem algum malefício, alguma coisa assim, tipo, pode dar errado. Alguém que tem uma vida sexual Tá, super ativa. eu já vou complementar a dúvida dele, bom. porque era parecida Ah, com essa, vá. né? É, como você é médico do aparelho digestivo, também já tem tudo a ver. Sim. E aí eu queria saber também, aproveitando isso, O gancho. o gancho, né? Aproveita e também fala sobre como a pessoa deve se alimentar, comer, pra poder Excelente. já trazer aí uma informação completa com relação a isso. Presta É o meu atenção, stop, hein? porque eu ia falar exatamente isso. Exatamente. Né? Então, Presta não é atenção. só por baixo, né? O que você come também influencia, Aham. né? Então, assim, então, eu vou começar, inclusive, pela alimentação. Tá. né? Perfeito. Então, a gente sabe que pessoas que vão ter relação anal, que principalmente no dia que você vai ter, você não pode exagerar com certos Comer uma alimentos. feijoada. Exatamente. Por exemplo. Feijão, leite em excesso, chocolate, A café. cara, eu que sou da Bahia, acarajé, moqueca, esqueça. Coisas que dão gases, que dão. Que pode dar desconforto, pode dar cólica. Então, assim, realmente você tem que ter uma alimentação mais balanceada, né? Então, e é uma coisa que as pessoas às vezes querem que ficar preso. E não é bom ficar preso, tem que comer fibra mesmo, sabe? Porque quando você come fibras, por exemplo, chia, aveia, linhaça, psyllium, que é esse tipo de fibra que eu vou falar um pouquinho dela também, comer frutas e tal, um alimento balanceado, o seu cocô fica mais previsível. Sim. Então, você, na maioria das pessoas, né? Você vai ao banheiro de manhã, você vai saber a hora certa. Então, aí você consegue mais ou menos manejar ali a hora que vai ter a relação. Aí, beleza. Tem gente que só fica seguro se fizer a Xuca. A Sim. Xuca, pra quem não sabe, é a lavagem retal, pra lavar o reto ali, pra poder não deixar resíduo na hora da relação, não sujar e não passar cheque, né? Que é o cocô na hora da relação é o cheque. Traduzindo pra nossa linguagem, não melar. Não é lá, o passar Não, o não, cheque, não, né? parceiro. Não, você não fazer Na linguagem... merda mesmo, né? Agora, É. retomando, Xuca não é obrigatório. Tem Sim. pessoas que conseguem, então são tão regularzinho e o cocô é tão durinho ali, compacto, que não deixa resíduo e consegue ter relação sem fazer Xuca. Mas não é todo mundo. As pessoas que vão fazer a Xuca, e eu não tenho nada contra a Xuca, mas você tem que ter parcimônia, né? Então se você pegar o chuveirinho ali do lado, injetar a água, vai ficar segundos ali, e depois vai, lava. Então, isso pode ser prejudicial, respondendo a sua pergunta. Se você exagerar na Xuca todo dia, fazer mais de uma vez... Pode ser prejudicial. Eu acho que Xuca é pra fazer quando for ter relação. Tá. Porque tem gente que, às vezes, toda vez que faz cocô, faz Xuca. É porque também, tipo, tem gente que tem relação sexual todos os dias. Então é por isso que eu tô perguntando Sim, que às sim. vezes essa pessoa que tem a vida Aí, sexual mais essa pessoa tem ativa. que ter uma alimentação bem regrada, não tem jeito, né? Uhum. Se você tem relação todo dia, você tem que realmente ter uma alimentação mais regrada. Aí, na hora de fazer a lavagem, eu queria até... Eu não trouxe aqui agora, mas imagina que o intestino é assim. A porção que tem relação é o reto. Sim. O reto são os 15 centímetros finais ali do intestino grosso. Eu acho que a gente pode colocar, produção, pesquisa aí no Google um intestino, pode ser um Pode intestino? ser, eu vou falando enquanto eu pesquisa o intestino, joga É. aqui na tela, Que aí, porque aí a grosso. gente, bota assim, intestino grosso, imagens, e aí joga aqui na tela, porque aí a gente vai trazer a Ótimo. informação igual a escola que a gente estudava biologia. Ah, eu adoro, adoro. Quem sabe adoro. faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Coloca o intestinozinho com o cozinho no final. Então, pra você continuar enquanto ele acha, Aham.
não precisa ficar sem se alimentar também. Também não. Porque Porque muita gente tem essa ideia, né? exato, Ou mas ou toma aquela medicação em Mosaic pra Sim, prender. Então tem muitas coisas erradas que são feitas. A maioria dos meus amigos, inclusive, falam isso. Aquele, né? O meu amigo. É dúvida do meu amigo. Falam justamente isso, que quando sabem que vão ter a relação sexual, por exemplo, no período da noite, eles ficam o dia inteiro sem comer. Eu falo, gente, que loucura é essa? É assim, eu já sei, né, e percebo, né, o meu intestino, por exemplo, ele tem sido super regular de acordo com a minha alimentação. Eu tenho uma alimentação extremamente regrada por causa da dieta, etc. E você falou do psyllium, por exemplo, eu como psyllium todos os dias, como fibras, né, aveia, outras coisas, e isso faz muito sentido, né? Independente de você ter ou não uma relação, quando você tem uma alimentação mais regrada e que você consegue se alimentar de coisas que vão ajudar o seu intestino a trabalhar de uma forma mais natural, né? Sim. Ele vai Aí- conseguir trazer ali uma naturalidade pro seu intestino. Arrasou na imagem. Nossa, ainda trouxe o nome Todo e traditivo, detalhes. Eu Tá. gosto, minha produção é maravilhosa Babado demais. essa produção. Então, aqui, viu? voltando, ó, a relação normalmente ocorre aqui, no reto, tá? O reto, numa pessoa, em média, tem 15 centímetros. Mas o de 20 centímetros, calma. Aqui tem o canal anal que tem uns 4 centímetros, mais ou menos. Então, normalmente, numa relação, num pênis médio brasileiro, que é em torno de 17 centímetros, não vai passar daqui. Então, por isso que fazer lavagens homéricas, chuca, com muita água, se você jogar essa água em excesso, ela vai subir aqui, tá? E vai subir pro intestino grosso, pro colo sigmoide, o intestino, o colo descendente. E aí ele vai trazer um cocô que não ia incomodar na nossa relação. Sim. Então por isso que a lavagem tem que ser econômica. Porque você fez cocô primeiro, aí fez cocô. Aí você joga uma água, e normalmente eu oriento usar aqueles reservatóriozinhos, tá? Ou se for usar o chuveirinho, aquela apertadinha bem rápida para tirar o resíduo do reto, Sim. tá? Porque aqui que normalmente ocorre a sujeira. Porque se você começa a jogar água demais, aí vai estimular, aí vai começar a vir cocô. E olha o tamanho do intestino, tem 2 metros, intestino grosso, imagina o quanto de cocô que não sai daqui. É que às vezes a pessoa quer botar água pela boca, né? Então não precisa ficar passando a água até sair clara. Por exemplo, cristalina, que o povo fala, tem isso também. Que eu fico passando a água Mas é isso, até é sair porque clara. passou do ponto. Essa pessoa, ela jogou água demais, aí veio cocô, aí veio sujo. Aí veio água suja, aí fica nisso. E é esse excesso de água que vai prejudicar a mucosa do reto, que vai mudar a flora intestinal. Eu já ia perguntar sobre isso, porque assim, a flora intestinal é super importante Sim. pra ter o funcionamento ali do intestino, né, de uma forma saudável, né? E você deixa a mucosa do reto mais suscetível às ISTs. Sim. Porque a mucosa fica mais friável, fica mais sangue ali e tal. E aí acaba tendo mais ISTs nessas pessoas também. Então, é isso. Claro que cada pessoa de um jeito. Claro. Eu prefiro fazer assim. Mas assim, não tem uma regra. Mas lembra, assim, não adianta querer limpar o seu intestino todo Sim. com uma relação. Tá. Quem já fez colonoscopia, não sei se já fizeram. E colonoscopia Não. é um exame que vai colocar uma câmera que vai ver todo o seu intestino grosso. Pra saber como Tá? ele está por dentro, Isso, né? para prevenção e identificação precoce de câncer de intestino. O preparo de colonoscopia demora uns 2 dias. Você tem que ficar com dieta líquida, sem resíduos ali nenhum. Tomar um laxante que vai fazer você cagar umas 20 vezes. Então, assim, a ilusão achar que só com a chuca você vai lavar seu intestino. Então, o que eu falo? Alimentação para o cocô sair mais durinho, e o psyllium é uma ótima dica. Psyllium é igual Psyllium, de fato, ele realmente é muito bom. muito bom. E ele funciona como esponja. Então, ele tira o resíduo, né? O cocô sai mais durinho ali. E aí você tem que fazer menos lavagem. Né? Tanto que teve umas formas de psyllium, apresentação. Acho que eu vou falar os nomes aqui. Pode falar. O Pure for Men, que era uma cápsula que tinha psyllium. Foi isso para a pessoa ficar limpa. Teve um nome comercial que foi até... Ele foi banido, foi autuado, não sei, que chamava Xoxuca, né? Sim. Sim, Nossa, sim. eu não sabia que tinha sido... Mas por eu já causa do ouvi nome, falar. porque assim, o que eu falei, não faz milagre, mas ajuda no processo, né? Não dá pra dizer que só tomando cápsula com psyllium e com fibra que você não vai passar cheque mais. Não é uma garantia, né? Mas ajuda, né? Tá. Então é isso, por causa esse é o motivo que a lavagem tem que ser mais econômica. Então, chuca de algodão também nem pensar, né? Já ouviu falar Já, disso, já. né? Já não, chuca de garrafa, Não, chuca de algodão. mas você já- Socar o algodão. A e- chuca... Eu soube disso recentemente, inclusive vi no... Chocado, vi no, né? vi no fiquei chocado. Chucado, né? Vi no Twitter recentemente que
Não, eu fiquei incrédulo porque a galera faz isso. Que é molhar o algodão, coloca no Faz ânus. uma rolha, né? É, de tipo, algodão, eu vi né? alguém postando falando, tava na balada e fiquei com medo de melar o cara, e molhou o algodão, colocou no Desespero, ânus né? pra não passar a chuca. E, tipo, ou seja, o pênis vai ter contato com o algodão, não com Qual o com as problema cócegas. disso? Principalmente que as algodão pode ficar preso ali. Você pode E ter tem um uma problema. infecção, pode- Absorção intestinal. Então não é recomendado fazer Além isso. de não garantir Além de 100%, não garantir, né? né? Porque às vezes corre pela beiradinha Sim. ali, o cocô mais mole. Até a contração do próprio intestino Claro, vai vir aqui e pode jogar. Então não é ali. recomendado fazer chuca de algodão. Não. Pelo amor Isso de tá Deus. proibido. Proibido, né? Essa tá É. proibidíssima, né? Não, mas é sério. E né? qualquer outro produto, viu? Tem aquela... Teve um meme uma vez viralizou. Eu não sei se foi no RuPaul, uma que fazia com Listerine, pro boy fazer com net. Sim. E aí... Cunete. Explica É. como assim, Cunete Eu ouvi é também. o beijo grego, né? É. Ah, tá. É. Ok, a mesma coisa, né? É. Só trouxe uma nomenclatura diferente. Nomenclatura, Mas isso. fazer com Listerine, botar Listerine no Mas rabo. Listerine, o líquido Listerine... É, Gente, ficar mas com gostinho de arde a menta. boca. Imagina o Furebis, meu Deus. como é que não arde isso, Ai, gente? Pelo amor de Deus. socorro. Você vê que é uma- É. Você viu que é um Sabe assunto que limite gera- é algo entre os LGBT? É uma coisa complicada. Não, é uma coisa, não existe, né? E Desse falar jeito sobre não isso é existe. um assunto que gera muitas dúvidas. Tá? Nossa Água, Senhora. Tem produto de farmácia, tá? Mas a água, se for água potável e tal, Sim. da torneira mesmo. Temperatura normal da água, né? Cuidado com água muito quente, porque a gente não tem... dentro do intestino a gente não tem sensibilidade pra temperatura. Ah, é verdade. Então, a água pelando- Pode causar fissuras ali, né? Pode queimar mesmo. Pode- queimar. Queimar a rosca de verdade, né? Exatamente. Porque você só tem sensibilidade no finalzinho do ânus ali. Sim. Entendeu? Ah. Então, às vezes você introduz muito água quente, você não percebe e queima tudo. E não... Tem gente que tira o chuveirinho, bota aquele nosso e vai bota metade lá também, que é Precisa perigosíssimo. também, né? Não precisa. Tem coisas que realmente só um profissional como você, né, pra falar de forma saudável. Que bom ter você aqui pra Faça trazer sua essas chuca. informações. Porque isso, assim, é óbvio, a gente tá Em busca falando da de uma chuca forma perfeita. leve, né, tá falando, em busca da chuca perfeita, Em busca da maravilhoso. chuca perfeita. Mas isso é saúde também, Não, né? claro, Até óbvio. porque as fezes, Sim. elas podem carregar ali bactérias, né? Qualquer outra coisa que pode entrar ali dentro do canal da uretra do homem, e isso pode causar outras doenças, né? Que Sim. podem gerar ali. Então, acredito que isso faz parte, higiene faz parte da saúde, Tem muita inevitavelmente, gente que faz né? chuca faz lavagem pós-relação, depois da relação, pra poder, sei lá, Tirar o... limpar. Isso não tem benefício nenhum, gente. Pré-ST não tem benefício nenhum, e só vai adicionar mais agressão da mucosa. Então é o que eu falo, se você for fazer lavagem, é antes da relação, uma hora antes, meia hora antes ali, na hora ter Pra estar bem, de fato, agora, né? lavagem pode lavar externo, fazer um banho de assento com água morna, fazer uma exagerada, né? O povo adora pomada milagrosa. Eu falo, pega a água morna, deixa a água morninha ali no ânus, dá uma acalmada, né? Ah, Agora- é? É. Ó, existe isso? Ixi. Sabe, eu vou trazendo um pouco dessa história do banho de assento. É que assim, eu sou do Nordeste, né? Eu sou Aham. de Fortaleza. E aí existia aquela história do banho de aroeira que as mulheres faziam. Isso é o banho de assento, né? Isso. Que a aroeira também ela é cicatrizante. Então, Sim. esquentava a água, colocava as folhinhas de aroeira e colocava a xoxotinha lá. E É, Isso porque é normal- conhecimento de vó. Normalmente quem faz mais isso banho de faz assento- sentido, então, Faz. né? Normalmente quem faz mais banho de assento é o público feminino, né? A maioria das vezes. Isso. Tinha os Ou que tem bidês. hemorroida também, né? Tem muito É isso. ótimo. Antes o bidê, né? O bidê hoje com os banheiros cada vez menores não tem mais bidê, né? Então, tem gente que usa as bacias. Aí aroeiro, o produto que coloca ali, camomila e tal. Eu acho Sim. bacana, nada contra. Mas o que ajuda é a água morna, De fato, né? porque ela limpa ali a região, né? Já falo para não usar o papel normalmente, para lavar. Mas às vezes não dá tempo de fazer banho de assento. Mas aí sentar na bacia, às vezes dá trabalho, né? A gente bagunça ali e tal. Então se você pegar o chuveirinho, em pé mesmo, e deixar a água batendo no ânus ali, por fora, uns Sim, 10 sim. minutinhos, já funciona como banho de assento. E aí já tem o benefício da água morna, que ativa a circulação, para cicatrizar a fissura, para melhorar a Muito bom. hemorroida. Às vezes depois de uma relação que... Normalmente a relação que fica dolorida é uma fissurinha que ficou ali, já dá uma acalmada. Porque a água morna tem propriedade analgésica, a gente acalma e dá menos dor. E é um método, né, que não precisa estar usando pomada com corticoide. A gente pega pomada, Sim. às vezes, com corticoide, que pode afinar a mucosa. Então, eu não recomendo ficar usando pomada sem orientação médica também.
Ótimo. Aproveitando que a gente ainda tá falando do ânus, antes da gente ir para um quadro que a gente tem aqui bem legal, Tá. que é uma dúvida que eu tenho também, né? E assim, é uma informação que eu quero trazer para as pessoas, aproveitando que você também é do aparelho digestivo e eu não sei se isso faz parte, tá? Não é do meu conhecimento, mas próstata, já que é um assunto também que assola os homens aí, né, por causa do câncer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a próstata, se a próstata de fato ela gera prazer e quando a gente deve se preocupar com a próstata ao decorrer da vida. Boa Eu queria que você pergunta. falasse um pouco sobre ela. Será que a gente consegue um desenho de próstata? Traz, que eu tô traz falando? o desenho da Acho que próstata. vai ser bacana. Aproveitando que ele vai colocar o desenho, mais uma coisa relacionada à próstata. A próstata, ela é responsável por algum líquido que despeja no nosso corpo, ali na relação. Eu queria saber o que ela tem de relação com tudo isso que a gente está falando aqui. Essa sua dúvida foi muito importante. A próstata, né? Eu confundo muito com o prócto, porque prócto, na verdade, significa reto. Proctologista é quem cuida do reto, que é aquela porção final do intestino grosso. A pessoa confunde com próstata, né? E tem outra coisa. O exame da próstata ele é feito por meio de um toque retal. Do dedo no ânus, O de dedo fato. no ânus, por quê? Aí, exatamente, ó. Então, Tá nesse... aqui. Inclusive, nossa, minha produção. Babadeira, Ô, produção, viu? babadeira. Babadeira. Dedo no cu e... Gritaria. Adoro! Bom, aqui tem uma imagem muito boa, né? Aqui a gente tá vendo um exame de próstata, né? O médico ele tá fazendo um toque pelo reto, né? Então muita gente confunde, porque quem faz o exame de toque para ver a próstata é o urologista, que cuida dessa parte do aparelho reprodutor masculino e das pessoas com próstata também. E aí o prócto, né, que cuida do reto. Prócto significa reto e o nome é parecido, né? Por isso que o pessoal acaba confundindo. A próstata é esse órgão rosinha aqui, esse coração, essa nossa, né? E você vê que quando você faz o toque, você consegue acessar a próstata por aqui, é bem pertinho, né? Tanto que isso pode ser explorado até na relação também. Se você fizer um toque, né, no ânus, no reto, não precisa nem muito fundo. E um pouquinho anterior, você já está tocando a próstata. Você consegue estimular a próstata, isso pode ser prazeroso, né? Quando a próstata endurece, você vê que a pessoa está perto de ejacular. E aí aqui a gente vê que você tem aqui os testículos, né, que produzem os espermatozoides sai por aqui, ele vai passar pela próstata e a próstata vai produzir uma grande parte do esperma, do líquido que sai da porra, né, que vai sair por ali. E você tem também as vesículas seminais aqui, né, e para que serve o exame de toque? Para você identificar lesões cancerígenas na próstata, às vezes um carocinho, ver se a próstata não está aumentada, né? Então, uma das formas de você rastrear o câncer de próstata é por meio do exame de toque. E que muitos homens, principalmente homens héteros, fogem desse, porque o toque é por meio do reto, né? Tem toda aquela besteira, né? Todo preconceito. Existem outras formas de você rastrear o câncer de próstata por meio de um exame de sangue, que é o PSA, tá? O PSA já é um exame muito, muito sensível e tudo mais, mas assim, existem alguns cânceres de próstata que não aumentam, PSA, por exemplo. Então essa visita com o urologista também é importante, principalmente se você tiver história na família, tá? De câncer de próstata, a partir de certa idade, 45, 50 anos. Tá? É isso. Boa. Muito boa, muito boa. Agora, né, aproveitando que a gente tá com imagem aí, a gente vai começar um quadro aqui agora. O nosso que queridinho. É o nosso queridinho da internet aí, que tá rolando, que é Atende ou Não Atende. Atende Será ou que não você atende? vai atender? Se atender porque Se atender atende porque... e se recusar. E se recusar, Porque porque também. recusa também. Tá bom. Será que ele vai atender? Mas a gente pegou leve, né? Não, a Coisa gente pegou leve. A gente colocou coisas leves, né? Pra gente trazer também um pouco mais de informação. E aí, joga a primeira imagem aí. Atendo. Pedrinho, atendo. Pedro HMC. Atendo. O Pedrinho eu conheci há muito tempo. Eu só tenho a agradecer ao Pedro. É um cara incrível, um cara que uma das primeiras coisas que eu viralizei foi um vídeo dele falando exatamente sobre isso, né? Que a gente falou sobre anoscopia e tudo mais. E eu acho que ele é um cara realmente que trouxe uma contribuição muito grande para a comunidade. É um grande amigo meu e é um gato, então atendo. Então ótimo, ótimo. Ótimo. Produção, Temos agora a próxima imagem. Próxima imagem.
atende ou não atende? O PrEP. Sexual. O PrEP. Atendo. Assim, eu tomo PrEP, né? Hum. Então, assim, eu já tomo PrEP há um bom tempo, inclusive, desde 2017. Antes de começar a ser disponível pelo SUS, eu tinha viajado pro exterior, lá todo mundo tomando PrEP. Aí eu falei, eu quero tomar PrEP. Eu soube Já era um boom, né, lá fora, essa história. E aí tava tendo um projeto, que é o Projeto Combina, se eu não me engano, PrEP Brasil, acho que é o Projeto Combina, que eu fui lá e me interessei, comecei a tomar PrEP comprimido diário e tal. E aí hoje em dia eu tomo PrEP sob demanda, né? Depois que eu namorei e tal, comecei, né? A gente deu uma baixadinha um pouco. Mas a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, se por acaso eu tiver alguma exposição de risco, que eu vi que eu tive um risco maior, com certeza eu procurarei a PEP e recomendo a todos a procurar também. Exato. Até quanto tempo depois você pode tomar a PEP? Até 72 horas. Perfeito. Aí você tem Ótima que informação. Você tem que tomar por 28 dias seguidos, tá? Que é um mês completo ali pra pessoa Sim. garantir que está Exatamente. segura, né? Por quê? Por que isso? Porque você teve uma exposição que você não tinha nada de proteção, né? Quando aconteceu a exposição, você estava desprotegido. Sim. Pode ter sido uma relação consensual ou, às vezes, um abuso, né? Uhum. Sim. E aí, que pessoas que têm que fazer PEP várias vezes, é melhor já fazer a PrEP. Porque a PEP são 3 medicamentos, né? Fortes, Antirretrovirais, que costumam dar mais efeito colateral do que só a PrEP, que são 2 só, entendeu? Tá. Então, ótimo. Recebe o comprimidinho de um mês também, toda a caixinha com um mês. 28 dias. 8 dias. ok. Ótimo. Vamos para a próxima imagem. Quero Vamos. imagens. A PrEP. Acabamos de falar sobre ela. Olha, eu vou falar uma coisa aqui meio polêmica, mas... Mas fala pra nós. É que assim, eu Fala acho, aqui mais pertinho. eu venha, acho venha, tão chegue incrível o mais. que a PrEP tem feito de reduzir o índice de HIV, de novos casos de HIV, né? Eu costumo falar que gay que não toma PrEP é demodê. Eu falo assim que realmente, assim, muitas pessoas estão tomando e já está todo divulgado. Claro que é uma opção, né? Uhum. Você não pode se sentir pressionado Claro. a tomar PrEP porque eu não tô tomando. Mas eu acho que... Mas é uma redução do risco, Com né? certeza, Traz gente. aí toda uma questão de proteção pra você, pro seu parceiro, pra sua saúde em geral. Olha, eu nunca mais fiz um teste de HIV com aquele peso, aquela culpa, aquela coisa que eu tinha antes, Que vai se tremendo. Como é? Mesmo Eu sabendo que faço você se porque é cuida. protocolo, Aham. mas é assim, protocolo, é protocolo. Eu fico com a consciência tranquila, né? Que vai vir negativo, porque, né, eu sei Se que eu tô cuida. tomando a PrEP. Aham. E mesmo que vem positivo também, hoje em dia o tratamento avançou tanto que não é mais uma sentença de morte, não é nada. Então eu mudei muito a minha percepção, até como médico, sobre o HIV por causa da PrEP. E é algo Muito acessível legal. que tá no SUS, disponível para todo mundo. Sim. E que é só É muito benefício. tranquilo de conseguir. Você entra no site, no aplicativo e-saúde, você consegue pegar a PrEP online, PrEP no metrô. Mas primeiro, mas No antes. metrô? Agora tem, eu vi. Nossa, eu vi máquina que de PrEP, informação! eu vi, Que eu vi informação necessária no metrô. Sim. mas antes você tem que ir lá fazer os exames. Tem que devidamente. fazer uma teleconsulta, aí só gera um código, acho que libera a PrEP. Pelo aplicativo, não precisa nem mais ir lá fazer, tipo... Teleconsulta, você faz um teste rápido de HIV, mostra o teste. Nossa, que tudo. Nossa, que tudo! E aí você Isso é um tem- avanço, isso é avanço, eu sim. gosto. Tem que desburocratizar o acesso Claro. à PrEP. Sim, Quando eu claro. comecei em 2017, nossa, era super difícil, eu passava amanhã fazendo exame e tal. Hoje em dia você consegue particular, você consegue aplicativo, tem empresa que entrega PrEP em casa. Então Sim. tem muita forma de conseguir PrEP, é só você querer. E só pra taxar que ele falou que é uma opção, mas pra você que não usa e fica aí na internet criticando quem usa, baixa um pouquinho a bolinha, porque realmente é algo que ajuda bastante. Eficaz, né? É, a gente porque tá falando de ciência, Vamos de, falar, de né, eficácia. Tem O uma pessoal galera fala que ama e criticar. As outras ISTs? É, E isso. as outras ISTs? Sim, realmente PrEP é pro HIV. Existe uma parcela que vai tomar PrEP para ter relação desprotegida. Sim. Tá? E normalmente os estudos mostram que esse perfil de pessoa que toma PrEP para ter relação desprotegida, ela já ia ter relação desprotegida, independente, em algum momento ela ia acabar se infectando pelo HIV, né? Então é melhor, né, que Com ela se certeza. proteja. E outra, a pessoa toma PrEP, ela tem que fazer testagem para as ISTs, ela está inserida no serviço de saúde, se ela tiver algum sintoma, ela vai tratar precocemente. Então ela tem muitos benefícios, Só que tem não é benef- só a PrEP, entendeu? Nossa, É que isso. maravilha, né? Muito bom esse tipo Vamos de agora informação. para a última ligação. Tcharam. Gente, O SUS. Gente, o SUS, eu nasci em 88, né? Mesmo ano que o SUS nasceu, né? Então, assim, Você o quê? eu nasci em 1988. Olha! Né? No mesmo ano que da Constituição de 88, porque pra quem não sabe, o SUS não é uma coisa sempre teve. Não. Foi construído, Foi tem construído todo uma construção uma social, construção né? social. Que se inspirou muito em modelos europeus, principalmente, né?
Mas que tornou-se melhor do que modelos europeus em muitos aspectos, maior né? e melhor, né? Vamos falar sobre isso de uma forma bem clara para as Sim. pessoas. E as pessoas falam, mas eu não preciso do SUS. Precisa sim. Você toma Precisa. vacina, você tem Anvisa, né? Em algum momento você é usuário do SUS. E só o fato de você ter direito ao SUS e ele ser universal, então qualquer pessoa tem direito, inclusive pessoas que não são brasileiras podem usar o SUS quando estão no Brasil. Quando estão no Brasil, né? de fato. E o fato de todo o nível de complexidade de vacina, tratamento oncológico, tem falhas, muitas. Como qualquer outra empresa, né? Sim. É bom deixar claro isso também. Mas assim, é porque ele é muito ousado. É ousado no país que é o Brasil continental, que tem cidades e o nível de complexidade, né? Mas eu acho que criticar o SUS, não. A gente tem que Exaltar. melhorar. Exaltar, mas vamos melhorar e tal. Pensar de uma forma de crescimento, de fato, né? Sim. Saber que é um benefício que a gente tem e que a gente pode utilizar a qualquer momento, né? Sim. Então, ter o SUS, a pronta entrega comparado a outros países aí, é grandioso, porque os outros países, a gente acabou de falar que ele se espelhou em modelos europeus, mas, por exemplo, a Europa não utiliza um sistema de saúde tão eficaz quanto o SUS, Estados Unidos não utiliza um sistema tão eficaz quanto o SUS, né? nenhum lugar no mundo tem esse tipo de serviço. Ou seja, o SUS é referência mundial para qualquer lugar aí que você vai. As pessoas dizem que o SUS do Brasil é um modelo de saúde que eles querem ter no país. Então, a gente tem que exaltar de fato. A gente tem que defender, né? deve não atacar. Né? Inclusive, exemplo claro que Beyoncé veio vacinar as filhas dela aqui. Como é a história? A FIC, que ela foi em Salvador, só sim. ela só veio vacinar. Ela veio sabia só disso. vacinar as meninas do Pegou HPV, SUS. Pegou, Ela veio logo vacinar as tudo. crianças. Que ela foi em Salvador, rolou essa FIC. Ela só Aproveitou, veio né? pra usar o SUS e foi Certíssimo. embora. Exato, gente. Não, isso. então Pega o exemplo. assim, é isso, né? Eu acho que o SUS ele deve ser realmente pontuado dessa forma que a gente queira melhorar, né? Assim como qualquer coisa que é oferecida pelo governo, pelo país, a gente tem muita ideia de tipo, governo tal, isso e aquilo. Eu acho que a gente tem que pensar num momento de construção para todo mundo. Independente do governo, independente de quem esteja lá. Se é algo para todos, vamos pensar no coletivo. E o SUS, eu acredito que faz esse papel da melhor forma possível. Sem dúvida, certíssimo. Atendo Acabou. super. Acabou as ligações. Que ótimo! Achei que demais, né? Tava preparado. Não, trouxemos ligações importantes, com informação. Exato. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Nossa, passou tão rápido. Nossa, que rápido, né? Mais de vamos- uma hora de adorei. programa. Eu Que faria delícia. mais tempo. Eu amo Olha, esses eu faria assuntos. esse programa várias vezes mesmo, viu? Só É me um programa chamar. que traz informação, Demais. que trouxe aí conteúdo de fato pras pessoas, né? O que eu mais quero trazer aqui no Viral pra você que tá aí em casa é de fato isso. Coloca aqui o símbolo do Viral pra gente não perder o Viral de vista. Deixa o viralzinho aqui com a gente. Então, gente, olha, eu queria que você aí em casa compartilhasse esse vídeo, né? Mandasse pra alguém que precisa de fato ter essa informação sobre HIV, sobre HPV, Esse é um sobre episódio que precisa doenças. bombar. É um episódio que realmente traz muito conteúdo de valor, né? A gente, obviamente, traz de uma forma leve, mas eu quero que você entenda, né, esses assuntos, né? Sendo LGBT, não sendo LGBT, trazer informação é algo que vai fazer com que você não seja uma pessoa leiga, né, no assunto, que você pesquise. A gente trouxe essa informação, mas eu quero que você também pesquise em casa. Vai lá, coloca no Google a informação, pesquisa um pouco mais e divulga o nosso canal pra todo mundo. Ah, né? Pode Sim, mandar não. mensagem, meu direct tá aberto. Fala lá, respondo. você tem lá a sua isso. câmera, deixa suas redes sociais. Deixa suas redes. Fala aí uma mensagem que você queira falar pras pessoas, né? Fala aqui pertinho do microfone. E aí eu quero que você deixe suas redes sociais, Tá. deixe uma mensagem pras pessoas e fale o que você quiser mais. Tá certo, gente. Eu queria agradecer primeiro pelo convite, adorei Obrigado participar, você. me fiquei super à vontade, assim. Vocês conduzem de uma forma muito, muito leve, bem-humorada e que a gente realmente se diverte participando aqui também. As minhas redes sociais é @drvinilacerda, tá? É Instagram, Twitter. E a mensagem que eu deixo é que, assim, não hesite em procurar um atendimento em saúde, nem que seja para prevenção, né? A gente tem o SUS, né? Então, eu não tenho acesso, não tenho convênio, mas se você, sabe, você consegue ter acesso à forma de prevenção das mais diversas, a sua saúde é o seu bem mais precioso
e que deve ser cuidada, né? E não tenha medo de falar quem você é, se você é LGBT, a forma que você pratica o sexo. É claro que tem pessoas que têm experiências que não são tão boas com o médico, mas assim, quem sabe você não encontra uma pessoa que vai te acolher e que vai te orientar, então não hesite em procurar. É isso aí. Que maravilha! Que delícia! Que delícia. Que delícia, né? A gente falou de anos, foi ótimo, Agora, né? sem Fala de sujar. anos. Foi Que bom. bom, que bom. Agora aqui pra vocês, Na ó. câmera do meio. Um beijo. Beijinho. Tchau, até o próximo! Valeu.